Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pode Direcionar. Tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo especial para você, empresário, a ser direcionado ao melhor caminho. A gente vai fazer algumas séries de lives literalmente para direcionar você para o melhor lugar, para você conseguir ter grandes resultados na sua empresa, nos seus negócios. E hoje eu estou recebendo uma pessoa especial aqui, uma grande amiga, Maria Ruibal. Eu tenho certeza que ela vai falar coisas aqui que vai mexer na estrutura da sua empresa. Ela é especialista em posicionamento e comunicação. Fala um pouquinho mais, Maria, quem é você para as pessoas? Primeiro quero te agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, você é uma pessoa muito especial para mim, as nossas conversas sempre são muito ricas e acredito que a nossa conversa aqui pode ser muito rica também para quem está em casa, então muito obrigada de verdade. Bom, eu trabalho com comunicação desde que eu me conheço por gente, acho que tem 2 coisas que você perguntar, assim, na minha vida que eu: "Ah, Maria, o que que você fez da vida, né, até agora?" Eu falei: "Eu fui atleta de alta performance, de natação, o que me deu muita disciplina, eu carrego muita coisa dessa época, é impressionante quando você faz, quando você é nova, né, uma coisa como você, fica meio enraizado em você aquilo, né. Então, atleta e comunicadora, a vida inteira eu fui comunicadora. E sempre fui muito apaixonada pelo comportamento humano, então essa coisa da minha comunicação, ela na verdade está muito ligada com a parte comportamental. Então a vida que escolheu eu trabalhar com comunicação e posicionamento, para ser bem sincera, né. Acho que a parte da comunicação eu sempre tive essa facilidade. Na verdade não, na verdade a minha facilidade estava muito mais no posicionamento do que na comunicação, porque eu lembro quando era pequena, uma vez minha mãe falou: "Maria, você é prolixa para falar e eu não consigo entender e tal, tal, tal". E é verdade, eu não tinha tanta facilidade não, eu fui treinando, mas eu sempre tive posicionamento. Isso eu sempre tive. E aí a vida inteira eu trabalhei com comunicação, fui apresentadora, eu sou de Santos, fui apresentadora de várias emissoras lá, fui aqui em São Paulo, rede nacional e tal, então sempre trabalhei com comunicação. E de uns tempos para cá, fui me especializando na parte comportamental, fiz neurociência, comportamento humano, psicanálise, e então eu comecei a dar palestras e mentorias nessa parte de comunicação e posicionamento com a base comportamental, que é quando você pega na raiz mesmo, sabe? Porque todo mundo sabe se comunicar e sabendo o que quer, você consegue se posicionar. Você precisa só entender esses 3 pilares, sabe? Comunicação, posicionamento, com essa base comportamental. Porque se você entender o comportamento, na verdade, o resto flui mais fácil. Muito bom. Fiquei sabendo também que você atende o pessoal aí de futebol. Você poderia falar um pouquinho para as Também, pessoas sim, aí? sim. Nossa, trabalho com o Neymar, eu sou de Santos, né, como eu Legal. falei, trabalho com o Neymar há mais de 10 an 12, 15 anos, entre 12 e 15 anos. Já trabalhei fixa lá com ele, né, hoje a gente tem um projeto junto que eu faço a gestão, né, que é de um clube de negócios. Então, eu entrei lá sem saber o que eu ia fazer, praticamente, ele tinha acabado de abrir um departamento de mais voltado para entretenimento e tudo mais, aí eu fui para lá. E eu gosto de trabalhar, sabe, Thales, de verdade. Eu trabalho desde os meus 14 anos, então é uma coisa que eu faz parte de mim. Você fala: "Vamos dar uma missão para mim", eu falo: "Como é que faz?", sabe, eu não fico vendo o problema. Então, lá dentro eu cresci muito por esse meu jeito de gostar de trabalhar. E aí até desde então até hoje a gente sempre fez negócios juntos e tudo mais. Então eu tenho por isso que eu tenho uma dessas frentes, né, que é a intermediação de negócios, veio muito dessa minha experiência com ele. E ali é muito grande, né, então você faz negócio com o mundo inteiro, literalmente. E hoje tem esse clube de negócios que é bem restrito mesmo, são 12 pessoas, 12 empresários, empresárias, e tá começando agora, né, a gente foi entendendo como que isso ia se dar, então tá muito legal, porque é uma troca muito grande, e a ideia mesmo sempre você tem algum problema ou você quer expandir, qual é teu objetivo, traz para a mesa, que todo mundo vai trabalhar em prol daquilo junto com você, né. E como o Neymar é o cabeça desse ele não gosta muito que fale assim, ele fala: "Não, vamos pôr todo mundo junto, tal", mas ele que é o idealizador disso, né. E é um cara que tem muito contato, né, isso daí não precisa nem explicar, já vivenciou muitas diferentes negociações e tipos de empresa e enfim, então sentar com ele realmente, quem está dentro sabe muito disso. Eu falo com ele, eu falo que as pessoas no geral, o público em geral, não tem um milésimo de noção do cara que ele é como empresário. Inclusive muita gente acha que não sabe, né, muita coisa e tal, o público em geral, tô falando, porque quem é do meio sabe. Ele é um crânio, meu, ele é um puta empresário.
É engraçado, né? Até porque a carreira do Neymar, do jogador, é muito assim, diferenciada do mercado, né? Você vê que ele fez uma carreira inteligente, uma carreira consistente, né? Sim, e muita gente duvida de onde veio. Uhum. E veio disso, veio dessa direção do pai. Que legal, A é um forma que empresário. administra financeiramente tudo que foi construído e tudo mais, é extremamente organizado. Ele é um cara organizado por si só com as coisas até assim já, e ele faz isso em tudo. Então é tudo muito organizado, muito bem pensado, muito bem protegido, é muito bonito de ver os bastidores. Legal, muito bom, Maria. Muito bom falar com você. Uhum. Fala um pouquinho pra gente em relação ao empreendedorismo, qual que é a importância do posicionamento e a comunicação para o empresário? Tem um empresário de casa que às vezes ele não consegue chegar muito longe, sabe? Uhum, Ele tem uhum. até um limite. Você acha que o posicionamento, a comunicação, ela é importante para esse empresário que está em casa assistindo? Olha, eu não sei se é porque é o que eu falo e é o meu universo, então eu acabo puxando a sardinha para esse lado, mas não é nem de puxar a sardinha, brincadeiras à parte, mas eu não consigo não ver dessa forma, tá? Eu acho que são as coisas mais importantes, na verdade, se você tá principalmente se você está na linha de frente. Eu acho extremamente importante essa parte, organizacional, o que você faz, né, de gestão e tudo mais, senão o negócio quebra, beleza. Mas falando da persona, inclusive, ou do líder, né, do dono dessa empresa, ou dos funcionários, porque eu, como funcionária também que já fui crescendo por conta do meu posicionamento e da minha comunicação assertiva ali, sabe? Então eu acho fundamental. Mas para esclarecer bem, falando de comunicação, é uma ferramenta que a gente tem. E é a ferramenta que diferencia nós seres vivos, nós seres humanos, de qualquer outro ser vivo da Terra. É a linguagem. Então eu considero isso nosso superpoder. Se não é nosso superpoder, que é a única característica que nos diferencia dos demais seres vivos, né? Eu considero literalmente um superpoder. Aí você precisa saber usar, porque uma coisa que eu falo é saber se comunicar. Tem muita gente, quando eu dou palestra, eu pergunto quem acha que não sabe se comunicar, tem dificuldade de se comunicar e tudo mais. E muita gente levanta a mão falando que não sabe se comunicar. Mas a verdade é, todo mundo sabe se comunicar. Talvez você não esteja atingindo o objetivo que você quer com a comunicação que você está tendo. Mas saber se comunicar, sabe? Tem outras travas que faz você não atingir esse objetivo que você quer. E essas travas são comportamentais. E eu não estou só falando de vídeo, de palestra, falar para um monte de gente, fazer uma apresentação. Às vezes você tem uma trava de conversar com seu parceiro, alguma coisa, dentro de casa, de falar com seu filho e fazer teu filho te obedecer. Então, isso tudo é comunicação. Tem uma mulher que eu sigo, que eu gosto muito, que ela fala de educação, ela fala muito com as mães para a educação dos filhos. É a Ivana, ela acho que é argentina, até ela tem o sotaque, ela tá super grande na internet e tudo mais. Não sei se você já viu. Não, mas vou ver, porque Nossa, até interessou. mas sabe o que que é É. legal? Até para nossos relacionamentos. Ela é focada em educação dos filhos, mas, mas eu pego vários insights para mim e tudo mais, e tudo que é baseado ali para fazer uma criança te obedecer, é na comunicação e no posicionamento. E eu acho isso fantástico, e isso vai para a vida, né, também nos negócios. Então, se você tem uma firmeza naquilo que você está falando, por exemplo, uma das coisas que eu acho que está nos meus tops de lista sobre comunicação e posicionamento é coerência. Não adianta você falar uma coisa e não sustentar aquilo que você está falando. O que que é sustentar? É na sua atitude. Por mais, vou dar um exemplo, vai, ontem uma moça chegou para mim e falou: "Olha, eu não quero fulano me chamou para conversar dentro da empresa. Eu não quero desagradar essa pessoa, mas o que ela está fazendo, e eu sei que ela está fazendo, é contra os meus princípios. Mas eu não posso, ao mesmo tempo eu estou no embate, porque eu não posso desagradar essa pessoa". Eu falo: "Não deixe de ser firme", porque uma coisa é você ser grossa, você ser estressada, você não precisa falar: "Eu não vou fazer isso", não precisa, você pode falar: "Eu não vou fazer isso", entendeu? É firmeza, não é agressividade, é firmeza. Isso faz parte de um posicionamento alinhado com aquilo que você acredita, entendeu? Que bacana, achei bem. Isso foi uma coisa assim, até que eu aprendi. O modo que você fala, né? Eu acho É, que isso que é legal. Ô Maria, eu vou fazer um bate-bola aqui com você agora. Eu vou falar alguns nomes hoje no mercado e eu quero tá. que você fale em relação a posicionamento e comunicação dessas pessoas. Eu acho que o público de casa vai gostar muito. Tá bom, tá Tá? Eu vou bom. pegar E alguns se eu não empresários. conhecer Caso você não aí você conheça, me aí você fala, ó, vou estudar e na próxima tá você traz bom, sobre a tá bom. pessoa.
Vamos falar alguns nomes, eu vou falar alguns nomes em relação... Vamos começar pelo esporte. Por Tá bom. exemplo, você que está mais perto, Neymar Júnior. Posicionamento e comunicação, na sua opinião. Posicionamento dele eu gosto muito, muito. É um cara que ele não passa despercebido. E eu acho que é muito coerente com a característica que ele é, quem ele é. Bom, no caso dele, eu vou ter um pouco mais de facilidade de falar por conhecer o bastidor também. Até as pontas, entre aspas, erradas, coloco entre aspas para não entrar numa questão de julgamento. Mas o que o pessoal critica, ou quando vem alguma coisa que é negativa sobre ele e tudo mais, é muito interessante observar que não estou dizendo que eu concordo com tudo, mas é interessante olhar que faz parte da personalidade da mesma outra ponta que a gente gosta de muita coisa dele, da atitude, da garra, de saber quem ele é. Quando você sabe muito bem quem você arrisca mais, até em coisa que não vai dar certo, porque você arrisca, você garante tanto quem você é, que às vezes dá merda, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Ele é um cara que sabe quem ele é. E ele tem essa ligação muito forte com Deus, né, e tudo mais. Então, assim, ele sabe de quem ele é filho, digamos assim, sabe? Então ele fala: eu sei quem é meu pai aqui na Terra, entendeu? O Deus, né? Jesus, que ele tem essa ponte, né? Então, quando a pessoa tem isso dentro de si, ela é mais arrojada, tal. Então o posicionamento dele é exatamente esse. Se a gente vê um jogo que tá morno, você coloca o Neymar ali para jogar, pode não ganhar, mas mexe, sabe? Então isso para mim é posicionamento. E comunicação, bom, vamos lá, a comunicação tem a comunicação que esbarra, né, no posicionamento, tá dentro do posicionamento, mas tem a comunicação verbal, você se refere a qual para falar dele? Em geral, Em vamos ver o geral, cenário empresarial dele. no cenário empresarial, é um cara que fecha com muitas marcas, né? Então ele comunica aquilo que é muito claro que você quer do Neymar. Ao mesmo tempo é um cara que fala com marcas de luxo e ao mesmo tempo popular. Então, assim, como é que critica a comunicação do Vamos falar em cara? uma Não palavra, dá, né? quer dizer que o posicionamento é a comunicação dele. É. O que em O uma posicionamento dele, ele não precisa nem comunicar. É a Isso, própria comunicação. perfeito, O isso. posicionamento é a comunicação. Isso, Legal, bom isso. ouvir Quando isso. você se posiciona muito bem, você não precisa falar muito. Legal, muito bom. Eu acho que isso é fenomenal. Vamos para o cenário empresarial. Flávio Uhum. Augusto, você conseguiria falar alguma coisa a respeito dele? Flávio Augusto. Olha, ele foi muito claro no posicionamento dele. Ele é um empresário, e se colocou nesse lugar bem de empresário. Ele ficou famoso e tudo mais. Vou usar uma outra pessoa para fazer uma comparação, por exemplo, de diferentes posicionamentos. O Flávio Augusto e o Adib da CIMED, né? São dois gigantes. Mas você percebe a diferença de imagem, de posicionamento, de comunicação de um e de outro? Um entrou nessa coisa mais da midiática, né? O Flávio Augusto é tão midiático quanto ele, né? Mas num posicionamento completamente diferente. Ele se fixou muito ali como, cara, eu sou empresário, se eu tiver todo dia com a mesma roupa, ou todo dia, sei lá, o Adib tá sempre com a camiseta amarela também, mas estou falando assim, como é que eu posso dizer? Claramente ele é o cara que vai sentar. Eu vejo o Flávio Augusto, tipo, numa mesa, sentado, resolvendo negócio, como um empresário à moda antiga, digamos assim. O Adib eu já vejo fazendo network, com contato, com não sei o que, não sei o que lá. Os dois têm o mesmo tanto de qualidade de contato, o mesmo tanto de posicionamento, tal, mas de formas diferentes. Então, o Flávio Augusto, eu vejo muito como esse cara que se posicionou como um empresário de credibilidade, Legal. de mais à moda antiga, digamos assim, mesmo estando super moderno e atual na internet, fazendo as coisas, enfim, ganhando dinheiro com a internet também, enfim. Eu vi um podcast do João Adib, Maria, foi muito legal. Ele falou que ele não centraliza o dinheiro nele em empresários grandes. Por Uhum. quê? Porque se quebra o grande, ele quebra a empresa dele. Ele falou Aham. que a carteira de cliente que ele tem, que mais compra dele, corresponde a 4% do faturamento dele. A Isso, a carteira de carteira do cliente cliente que mais que compra mais dele é compra 4%. 4%. Então ele é generalizado, ele soube fazer uma gestão porque ele atende, ele falou, o público C que me dá dinheiro.
porque eu vendo para todo mundo, Aham. entendeu? Ele não foca só no grande. Então, acho que isso foi um ponto importante dele, né? Eu acho que até você falando do João Adib, o Luciano Hang é a mesma coisa, muito Aham. parecido o modelo, né? Exatamente. Muito E exatamente. isso acaba, vamos ver o lado em relação a empresarial, mas acaba valorizando o valuation da empresa deles. Você vê que eles usam da imagem do posicionamento para eles literalmente fazer a van crescer, para fazer a CIMED crescer, Sim. né? Você vê como o posicionamento é importante para delimitar até o que chega na sua vida e o que não chega, delimitar, colocar limites, abrir portas. Porque, por exemplo, eu não conheço o bastidor desses dois nomes que a gente acabou de falar aqui agora, mas a gente consegue definir e ter uma noção de como cada um conduz até mesmo as suas vidas. Não estou dizendo, a gente não sabe dos bastidores, né? Eu acho que tem que tomar, inclusive, muito cuidado, separar, né, o artista da pessoa, o empresário da vida pessoal e tal. Eu acho super importante ter essa visão, até para que eu conheço empresários que eu admiro no trabalho e não admiro na vida pessoal. Eu consigo separar, porque não significa que eu concorde ou que eu queira estar envolvida em alguma situação com essas pessoas, mas eu consigo identificar e colocar em caixinhas diferentes. Isso aqui é realmente uma qualidade dessa pessoa. Isso daqui é abominável, não gosto, não faz parte do meu jeito de ser, mas eu consigo separar. Então, o posicionamento faz com que a gente consiga entender também, interpretar qual o estilo de vida aquela pessoa escolheu seguir e, consequentemente, aquela marca, aquela empresa. Então, quando você consegue se posicionar dessa forma, você comunica isso e automaticamente vai se conectando com aquilo que você escolheu para seguir a vida, né? É como algumas pessoas, não sei, eu gosto muito dessa parte de literatura, clubes do livro e tudo mais. Então, eu tenho essas vertentes que circulam em ambientes um pouco diferentes, né? Então, ao mesmo tempo que é muito diferente ver, por exemplo, o posicionamento de alguém que gosta, um jovem que gosta de livro, que é uma pessoa mais cult, que vai ali, sei lá, vai querer jantar ali mais para a Rua Augusta, sabe? Uma coisa, você consegue começar a identificar até os lugares que a pessoa frequenta, que é diferente do empresário, que talvez você vai encontrar no Cidade Jardim, jantando num outro restaurante. Você consegue entender tudo isso e aí automaticamente vai conectando com aquilo que tem a ver com o que você mesmo escolheu. Porque tem como ganhar dinheiro de diversas formas. Como a gente acabou de falar, o dono da van, na CIMED, ticket baixo, ticket alto, depende onde você vai estar posicionado nisso para poder e também atingir mais de uma frente. Também tem a ver com posicionamento e o que você comunica. O Adib consegue vender uma palestra com um ticket alto e vende o seu produto para a população. Uhum. Entende? Então, tudo isso são estratégias, né? E Maria, tem uma coisa interessante para o pessoal de casa, o posicionamento ele vende. Uhum, Eu acho que isso vende. Só que assim, as pessoas elas não têm consciência. Não adianta nada você falar assim, poxa, legal, posicionamento, comunicação. Só que na cabeça da pessoa, às vezes, o que ela está fazendo tá bom, o posicionamento dela tá ok. uhum. Só que o que eu vejo hoje? Eu vejo as pessoas, elas, infelizmente, elas não têm a consciência que um posicionamento pode te colocar milionário. É. Eu entendo isso, por quê? Deixa uma coisa interessante. Eu sou um cara que, graças a Deus, a gente tem uma estrutura legal e eu convivi com muitas pessoas e convivo. As pessoas, ela faz uma leitura em você só no primeiro olhar, Uhum, entendeu? Então, assim, o que acontece? As pessoas, elas não se preocupam com isso. Elas chegam literalmente em lugares, em pessoas que elas só vão sentar uma vez na mesa, sabe? uhum. Então, eu acho que essa questão do posicionamento vender, eu queria que você falasse isso para o empresário de casa que está assistindo esse podcast nosso. Porque às vezes ele não liga, ele fala, ah, não, eu não preciso disso. Isso Uhum, é, para mim, é desnecessário. uhum. Entendeu? O que você falaria para esse empresário? Eu gosto muito de falar sobre isso e, na verdade, tem uma palavra que eu gosto muito para se puder ficar na cabeça de vocês, pode colocar essa palavra, que é postura. Porque, por exemplo, nesse boom, do digital e tudo mais, teve uma onda, a gente fala bastante, eu e você, a gente fala sobre isso. Tem uma onda de mostrar muito o que tem, né, para se posicionar como uma pessoa de sucesso. Então veio a questão de mostrar que tem Porsche, o Rolex, a caneta não sei das quantas, a camisa, enfim, né? E tem algumas marcas que ficaram até taxadas já, né? Eu citei algumas aqui, por exemplo. Eh, a verdade é que
De fato, a parte visual é a primeira coisa que você bate o olho, não tem como você falar que você tem um Porsche e você não ter tido, o dinheiro de comprar o Porsche, a gente sabe quanto custa um Porsche. Mas também é ilusório, porque a pessoa pode não ter tido dinheiro para comprar o Porsche, ter parcelado não sei quantas mil vezes, ter pegado emprestado e colocado ali na rede social e tal, tal, tal. Agora tem uma coisa que eu acho que é extremamente elegante e que não tem a ver com essa parte, financeira e que sempre vai te posicionar bem, que é você ter postura. Então, por exemplo, e postura tem a ver sim com você estar bem apresentável, alinhado, então começa assim na sua vestimenta, sabe. E não é só que não é num lugar clichê ou Ctrl C, Ctrl V. Gosto muito de dar um exemplo. Thiago Nigro começou meio tipo barba por fazer, descabelado, moletom. Era isso para falar de finanças. Só que isso é um posicionamento, porque ele queria atingir a população, ele queria falar com mais gente. Gente, não é só quem estudou finanças ou quem tem dinheiro que precisa entender, vocês precisam começar a entender como que cuida do dinheiro de vocês, como não sei o quê. Você que, meu, vamos guardar R$ 50 por mês. Então, aquilo conecta, entendeu? Então, tem que tomar cuidado também. Teve uma onda da mulherada, por exemplo, começar só a usar, bem hoje que eu tô assim, né? Só usar blazer ou alfaiataria, tal, tal, tal. Não, você pode entender. Acho que a primeira coisa é o que você deseja. Uhum. E para responder essa pergunta, eu sou muito a favor de o que você deseja, o que sua empresa deseja, mas eu sempre começaria para você, pessoa, primeiramente. Pode ser um líder, pode ser o dono da empresa, pode ser você que está trabalhando dentro de uma empresa. Primeiro ver o que você na sua vida deseja e depois o que você deseja profissionalmente, né. Vê se isso está alinhado, primeiramente, se o teu estilo de vida está alinhado com o teu desejo profissional, já é um grande facilitador se isso estiver alinhado. Se não tiver, recalcula a rota, dá uma olhada, ou você muda um lado, você muda outro, ajusta alguma ponta, porque isso precisa estar alinhado. O estilo de vida que você deseja ter tem que estar alinhado com o teu objetivo profissional, da tua marca, da tua empresa, enfim. E aí isso já vai ficar mais fácil de você se posicionar. E quando você for, por exemplo, você falou, né, essa importância que você consegue ganhar dinheiro se posicionando bem e tudo mais. Para mim, tem muito a ver com postura, você ter postura. O que que é postura? Ser fiel àquilo que você acredita, tá numa mesa de reunião, por exemplo, e não ceder para uma coisa que você é firme. Se você é firme com uma opinião dentro de casa, seja firme também na mesa de reunião, mesmo que você esteja falando com pessoas que estão acima de você. Continue firme nisso. Isso dá credibilidade. Postura dá credibilidade. Postura tem a ver desde saber. eh, Às vezes você quer mostrar o que você sabe e tal, fala demais. Calma, não precisa falar demais também, sabe? Então, a postura tem um conjunto de coisas que eu acredito que sempre vai te favorecer e vai fazer você ter uma imagem mais que vale mais, Legal, inclusive. muito bom. Ô Maria, falando em relação ao posicionamento, isso foi até um tema que você comentou. Tem pessoas que elas desejam acessar networks como você tem. Uhum. O que que você qual conselho você daria para essas pessoas, para elas conseguirem, acessar essas pessoas? Talvez uma pessoa um network importante que vai mudar o resultado da empresa de alguém. Porque às Uhum. vezes as pessoas acham que só o network é só com pessoas famosas, às vezes muitas vezes não é. Não, Então assim, o que que você qual a dica talvez você daria para essas pessoas, para elas conseguirem fazer um bom network com uma pessoa, por exemplo, igual o Neymar pai? uhum. Qual seria o posicionamento ideal? Eu, na minha concepção, acho que respeitar o espaço das pessoas é uma coisa interessante. Com Mas certeza. você como profissional, uma das melhores no mercado aí, Obrigada. diga-se de passagem, né, que a gente pode falar. Mas assim, qual seria o seu posicionamento a respeito disso? O que que você falaria para essas pessoas aí? A dica que você daria? Postura. Porque hoje começou a se tornar mais acessível você conseguir se conectar. As pessoas começaram a entender, o quão importante é você se conectar com aquilo que você deseja. Eu acho que tem uma escadinha de coisas que dá para ser feita. A primeira é o que você quer, porque eu Hum. falo sempre isso. Porque não adianta você sair de casa para um lugar, sendo que você ainda não tem esse objetivo. O que que acontece na maioria das vezes? Eu sempre gosto de trazer pontas, tá? Porque eu não gosto de taxar uma coisa, tipo, é isso. E eu vou te explicar por quê.
Eu ia falar agora, não adianta você sair de casa sem objetivo nenhum, mas se você está completamente perdido e você não tem essa resposta, saia mesmo de casa que isso vai te ajudar a encontrar essa resposta. Tirando esse cenário, se você já está no caminho, já tem ali mais ou menos, já sabe o que você quer, tenha muito claro o que você deseja indo naquele lugar. Então seja estratégico, esse é o primeiro ponto. E quando eu falo tenha claro o que você deseja, porque às vezes você conecta. Se você não sabe o que você quer daquela pessoa, ou se você não sabe o que você quer para você, porque às vezes eu não sei o que eu quero de você, mas flui e a coisa se encaixa porque você sabe o que você quer para você. É igual num relacionamento, eu gosto muito de fazer esse paralelo. Você tá solteiro, aí você vai conhecer uma pessoa. Qualquer pessoa serve para você ou você sabe aquilo que você não deseja? Entendeu? Então você vai começar a filtrar e saber quem é que se conecta com você ou não. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente querendo fazer contato por fazer, e aí acaba se perdendo do seu próprio caminho se não tem isso firme em você. Porque quando você encontra no caminho alguém que sabe muito bem o que quer e você não, você vai para o caminho dessa pessoa. Ela te traz para o caminho dela, porque ela sabe o que ela quer. Muito bom. E você pode ser útil para mim, eu sei muito bem o que eu quero. Então eu vou te trazer. Se você não está firme no teu caminho, você vem facilmente para o meu e fica de carona, no banco de carona. Ao invés de pegar, falar, eu sei muito bem o que eu quero. Marias também sabe muito bem o que eu quero. Putz, tanto o meu negócio quanto o seu negócio se encontram aqui. Vamos fazer juntos? E cada um tá na sua estrada caminhando juntos. Em 2 carros diferentes, entendeu? Que é diferente de eu falar, meu, tu tá perdido, então entra aí no banco do passageiro e vamos comigo, entendeu? Acontece muito, muito. E aquele desespero de fazer o network também. Faça e tenha postura, não se esqueça quem você é. E aí tem uma base que eu aconselho todo mundo a sair de casa com essa segurança, com essa firmeza, com essa autoconfiança, que é: não importa se eu estou sentada na frente do Neymar para conversar com ele, que é um cara milhões de vezes maior do que eu, profissionalmente falando, né? De patrimônio, de enfim. É, eu tenho o meu valor, senão ele não estava dando espaço para eu sentar na frente dele para conversar. E eu acredito muito que é isso. As pessoas, quando forem se conectar, não se esqueçam do seu valor, daquilo que você quer Muito, e valorize o outro. muito bom. Porque aí fica uma coisa saudável. Porque se você está vazio, querendo desesperadamente um contato que vai te alavancar, essa pessoa ela sente isso. É como um plug de energia. Se a energia de cá não te dá para carregar, não vai funcionar. Você vai ter que trocar de tomada, entendeu? Uma Em tomada que uma te dê palavra, energia. então, na sua opinião, se a pessoa ela não sabe o que ela quer, sirva. Então essa seria a sua conclusão, teoricamente. A pessoa ela não sabe, ela não tem a Olha, projeção, hum, nada. Pô, vou chegar numa pessoa importante. Sirva e não dê um passo na frente se você não está preparado. olha, eu acho que servir é sempre bom. Uhum, Mas respondendo a sua pergunta, não seria esse o conselho. uhum, Mas servir é sempre bom, tá? uhum. Ponto, próxima linha. Meu conselho seria: para. Se você não sabe ainda o que você quer, às vezes é melhor, tipo, vai um pouco para dentro. Muito bom, cara. Isso é uma Vai para mentoria, tá? dentro. Não é nem um podcast isso aqui. Vai para dentro e tenta, porque você vai achar essa resposta. E vai se movimentando. Não é para se isolar, tem que tomar esse cuidado também. Quando fala vai para dentro, tem gente que se isola. Hoje está muito fácil se isolar. Principalmente em cidades grandes e tal, né? Você tem muito. Tanto é que a gente vê crescendo o número de apartamento que é estúdio, né? Estilo estúdio. A pessoa vai para um lugar, volta, fica ali, se fecha no lugar dela. Não é nesse sentido. Ir para dentro é saber silenciar, se escutar e tudo mais, e continuar transitando. Vai transitando, mas vai prestando atenção em você. Quando eu estou diante de uma situação X, o que, que eu sinto? E não é o que, que eu raciocino, é o que, que meu corpo fala para mim. Isso aqui nossa, me dá muito prazer estar nesse ambiente. Opa, é um sinal. Isso para quem está querendo se achar ali em algumas situações, ou então tem sua empresa e está num momento que o mercado mudou, alguma coisa, silencia, olha o que está acontecendo no mercado, e disso que está acontecendo no mercado, como que eu me sinto dentro disso, como que minha empresa se posiciona dentro disso. A gente, às vezes, no mundo empresarial, vai muito para a cabeça, o que é fundamental, é importante, né, racional, mas esquece muitas vezes do sentimental ali. E o nosso corpo, ele fala com a gente. O que você, como você reage. Por exemplo, eu me sinto super à vontade toda vez que eu te encontro e toda vez vem um insight, uma solução de alguma coisinha que está acontecendo na minha vida. Toda vez.
isso é sentimental também, meu corpo fala: "Cara, o Thales é um cara agradável, eu gosto de estar com ele, meus pensamentos se alinham com o dele, racionalmente a gente fala coisas que são, compatíveis, discordamos de algumas coisas num ambiente extremamente saudável", então eu me sinto confortável, o meu estado de espírito é confortável. Pô, tem uma coisa ali então. Se eu estiver precisando um dia de alguma coisa, eu sei que eu posso ligar para o Thales, porque meu corpo se sente confortável com o ambiente dele, entende? Isso diz muita coisa. Os líderes, né? Líderes, CEO, empresários, donos de empresa, etc., entenderam muito isso. Isso é totalmente comportamental. Entenderam muito a importância. Tem quem fale, o meu sexto sentido. Na verdade, é o seu corpo está falando com você, seu sentimento está falando. Na neurociência, fala muito sobre isso. As nossas emoções, elas são canais, são mensageiros do que está acontecendo com a gente. Então, se tem uma pessoa, uma situação que te deixa muito nervoso, toda vez você fica nervoso, nervoso, não ignora esse nervosismo. Por que você fica nervoso diante disso? Vai, encara as suas emoções. Isso pode parecer que eu estou falando, tá fazendo terapia. Não, é empresarial isso que eu estou falando, é de negócio mesmo. Como é que você está sentindo ali para solucionar esse problema? Por que isso aqui está me deixando sem sono? É óbvio, porque eu estou devendo no banco porque aconteceu uma mudança de mercado. Ok, esse é o racional, esse é o fato. Tá devendo, tira o sono, beleza. Mas o que está fazendo você não conseguir mudar esse cenário? Os nossos sentimentos, eles trazem respostas de soluções também. Muito bom, Mariana. Nossa, muito legal. E deixa eu te falar, a gente já está partindo para o final, mas qual a importância de ter um empresário, uma pessoa, ter uma profissional como você na vida dele? Por exemplo, o que você acha que é interessante? Ter um profissional, porque as pessoas elas não ligam para isso, né? Mas Sim, qual que é a importância, na sua opinião? sim. A mesma importância que eu dou por uma coisa que eu não abro mão da minha vida, que é o meu terapeuta. Vou fazer um paralelo com isso. É super madura as nossas sessões, é muito interessante. Nem todas, tá? Às vezes não, às vezes eu vou bem criança para a sessão, então não estou querendo me gabar não, mas assim, no geral, nossas sessões elas são muito maduras. O que que acontece? Eh, Além dele ser um profissional, ele é uma pessoa de fora que está olhando sem a emoção que eu tenho para minha vida. E, querendo ou não, é um direcionamento. E se você for ver historicamente na nossa vida, a gente sempre precisa de algum direcionamento. A religião nos dá muito, ter um ícone, né, na religião direciona a gente. Nossos pais, quando a gente é criança, ou nossos criadores direcionam a gente. Dentro de um casamento é como uma dança, você pode ver, ora é a mulher, ora é o homem, direciona em lugares diferentes, um direciona mais, outro direciona mais. A gente precisa de um direcionamento nesse sentido. E no meu caso específico, o meu direcionamento é muito para por isso que eu falo de posicionamento e de comunicação, mas é com a base comportamental. Então, muitas vezes, nossa, o que tem de problema e de perda de tempo e de perda de sono que as pessoas têm por absolutamente nada, Thales. E aí é uma conversa que consegue arrumar isso, balizar isso, equilibrar, e a pessoa tem tempo de trabalhar direito, fazer o dinheiro que ela estava precisando fazer, por exemplo, entendeu? Uhum. Então é mais esse direcionamento, e aí eu acredito que todo mundo precisa. Muito bom. Maria, mudando totalmente de assunto, é uma coisa que eu vejo que você faz muito. Em relação a viagens, Uhum. viagens, posicionamento, vamos falar um pouquinho, nem está muito no assunto, mas mentalidade. Você dá essa dica para as pessoas? Porque eu vejo muitas pessoas, eu estava estudando há um tempo atrás, 12% dos brasileiros viajam. Só Só? fizeram uma viagem para fora do país. 12%. Acho que é muito tempo pelo financeiro, né, É, mas também. eu falo para muitas pessoas, ô Maria, minha primeira viagem, quando eu fiz na época, eu não tinha condição. Não, eu Então, eu também. acho que é uma coisa que você tem que se lançar. Qual é a dica que você dá? Eu acho que é um assunto interessante para a gente trazer aqui. Não, aí você me pegou, a gente pode estender mais uma hora falando sobre isso. Viagem é minha grande paixão. Legal. Eu não comecei a viajar super nova, Uhum. minha primeira viagem foi já trabalhando com o Neymar, inclusive minha primeira viagem internacional, e dali para frente aí também não parei mais. É onde eu invisto meu tempo, dinheiro, eu não deixo de colocar ali, sabe, por quê? Bom, viagem, nossa, tem uma lista de coisas interessantes, né,
Inclusive, eu aconselho, quem puder, quem se colocar à disposição na vida de pelo menos fazer uma viagem sozinho, sem ninguém, sem absolutamente ninguém. Porque quando você vai sozinho também, você está completamente aberto para sugar toda a cultura daquele lugar. Quando você viaja com alguém, você leva um pedaço do seu mundo e aí aquele pedacinho, pelo menos, você não se abre. Quando você vai sozinho, você abre 100%. Mas enfim, isso foi só uma dica que eu fiz um parênteses aqui. Viagem é muito bom para abrir visão de mundo, novas perspectivas, cultura, e por mais que você só vá, não sei, qualquer tipo de viagem automaticamente vai abrir sua perspectiva de vida, sua visão de mundo. Uma característica dentro do que eu faço no meu trabalho, que isso foram os clientes que foram me falando, né, na verdade eu falei: "Nossa, realmente eu tenho isso desde pequena", que é trazer sempre um novo ponto de vista, uma nova possibilidade para a mesma situação. Qual que é a minha maior habilidade? É causar reflexão nas pessoas, né, e aí elas mesmas vão, porque aquilo é mais profundo, então elas mesmas chegam em conclusões, né. Eu vou direcionando, claro, na prática ali, mas, causar reflexão é uma habilidade que eu tenho muito grande. E viajar só vai aumentando isso, né, você trazer nova visão de mundo, perspectivas diferentes, ver toda vez que eu viajo, acabei de voltar, por exemplo, de Nova York, não é a primeira vez que eu vou. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é uma São Paulo, né, não foge muito, o que que tem em Nova York? É muito restaurante, muita coisa urbana, né, uma coisa muito próxima, assim, de São Paulo, querendo ou não. Mas é diferente. E aí você vê como que aquele comportamento se dá, como que as pessoas andam, como é que elas pedem no restaurante, como é que é o serviço do restaurante que é diferente do daqui de São Paulo. Todas essas observações são interessantes de ver e ver quantas infinitas possibilidades tem. Que papo agradável, viu, Maria? Foi muito legal, assim, de verdade. Se eu pudesse, eu ficaria aqui, a gente ficaria o dia todo aqui, abriria ao vivo essa live, né? Mas que rico, sabe? Muito obrigado de verdade de me atender. Eu imagino, vocês não têm noção como que é a agenda da Maria, Não, de poder estar aqui, literalmente, é tem o que você gente que falou, a é gente direcionar. O podcast chama Pode Direcionar. Então, assim, o que que acaba acontecendo? Muito obrigado mais uma vez de obrigada. explicar pra gente aqui em relação ao posicionamento, em relação à comunicação, de tirar seu tempo aqui. Dá uma última palavra pro pessoal que está em casa. Uma Bom, última palavra. obrigada, deixa eu te agradecer aqui para todo mundo ouvir esse obrigada, que você sabe que eu sou muito grata a você em vários âmbitos, porque você é um cara que sabe direcionar também, então muitas vezes você me direciona, então quero te agradecer. E em relação ao meu assunto, né, que é comunicação, posicionamento, eu sempre falo que o posicionamento, a comunicação está dentro, porque o posicionamento é como a vitrine, é como as pessoas te veem, a comunicação é a ferramenta e a base que sustenta tudo isso é o comportamento. Gaste tempo. Aí falando do CPF agora, né? Porque por trás de todo CNPJ tem um CPF, tem CPFs trabalhando para esse CNPJ, enfim. Então, falando com o CPF para respingar no CNPJ, gaste tempo firmando cada vez mais quem você é, sabendo quem você é, alinhando o seu estilo de vida com o que você deseja, com os seus objetivos profissionais, com os seus objetivos pessoais. Gaste tempo se conhecendo e se firmando em quem você é. Isso evita muito problema, inclusive, desde escolher o parceiro, a parceira correta, porque você sabe tanto quem você é, que você só vai se conectar com quem tiver alinhado com isso, até vender um produto que você, como que eu vou vender no mercado? Se você sabe quem você é, você como vendedor, você como dono daquela marca, daquela empresa, você vai saber por que e como vender esse produto, independentemente de como o mercado está se movimentando. Eh, a gente falou bastante de uma pessoa que eu tenho propriedade para falar, o Neymar sabe muito bem quem ele é, por exemplo, ele tem essa figura muito enraizada. Então faça chuva ou faça sol, ele tá ali. Não tem, a pessoa pode, falar mal dele o que for, quando esse cara entra em campo, o povo vibra, as pessoas gostam, as pessoas naquilo que ele faz e que ele sabe que ele é bom, eh não deixa dúvidas. Então, quando você sabe quem você é, você não deixa dúvidas para mais ninguém. Então, começa a não ter dúvidas você de você mesma, que aí
os outros vão passar a não ter dúvida também, você vai gritar, vai ficar escancarado, aí teu posicionamento vai ser só uma Uau, consequência. muito bom, gente, muito bom, viu, Maria? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por esse momento aqui que a gente teve junto, que Obrigada. aprendi, inclusive eu aprendi, anotei muita coisa aqui e tenho certeza que vai ser muito gratificante. Na hora que você for assistir esse podcast aqui, é uma dica que eu dou para você, pega um caderno, uma caneta, anota os pontos aí e depois, qual que é o seu Instagram, Maria, para o pessoal? @mariaruibal. Fechou, gente. Tamo junto e até a próxima. Muito obrigado.